Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso jornal Observador. Eu sou Fábio Pirajá, radialista capixaba, e fazendo vídeos sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e vendo os desdobramentos dessa tragédia que aconteceu na semana passada entre o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, ex-ministro de Estado, comunista, do PCdoB, né? Hoje é MDB, mas sempre foi um comunista. Aqueles comunistas de cabeça branca, antigos, né? Aldo Rebelo. Gente, o Aldo Rebelo, ele é alagoano, né? Tava dando uma estudada aqui na carreira dele. Ele nasceu em 1956, apesar de parecer mais velho do que é realmente. Gente, ele tem 9 anos a mais do que eu, ele tem 69 anos, né? Então eu fiquei olhando assim, gente, ele parece um homem de uns 75, desculpem, né? Mas parece ser bem mais velho do que realmente aparenta ser. Ele nasceu em Viçosa, no Alagoas, e hoje ele faz parte do antigo PMDB, o MDB, né? Mas, gente, ele, na verdade, é um comunista raiz, daqueles antigos que começou no PCdoB, né? Ele não é do PCB, do Partidão, do Luiz Carlos Prestes, do Jorge Amado, não, ele é mais novo, muito mais novo, né, gente? Então, realmente, ele teve vários cargos públicos, né, pessoal? Secretaria da Casa Civil de São Paulo, secretário de Relações Internacionais de São Paulo, foi ministro da Defesa no governo da Dilma, ministro da Tecnologia, Ciência e Inovação também na Dilma, ministro do Esporte também na Dilma. Você vê que bagunça que é o Brasil, né, cara? Um cara desse, ministro do Esporte, é tão estranho. Mas ele começou a carreira dele, gente, no PCdoB, né? Aliás, não, né? Ele começou no PMDB. Depois é que ele foi pro PCdoB, depois foi pro PSB, pro SD, que é a Solidariedade, PDT e voltou pro MDB. Agora, jornalista, escritor, político, né? E você vê, né, gente, os desmandos que estão acontecendo dentro da Suprema Corte Brasileira vão dando pra gente, assim, um panorama de como funciona a política no Brasil, né? Como a política dá umas cambalhotas que você fica, assim, incrédulo de ver, porque a figura menos afeita a embates dessa natureza que aconteceram entre o Alexandre de Moraes e ele mesmo é o Aldo Rebelo, que ele é um cara muito cordato, apesar de ser um comunista raiz. Ele não é o estriônico, né, como é o senhor Alexandre de Moraes. Ele é um cara equilibrado, está sempre falando manso, nunca está batendo boca, não fala palavrões, né, não é dado a rompantes. É um cara bem equilibrado, daquele que você poderia dizer que eu tenho um amigo comunista, né? Porque tem muita história para contar, etc. Mas a gente discorda 100% do que diz o senhor Aldo Rebelo, porque é um comunista e eu não gosto de comunista, né? Então, se você é comunista, eu sinto muito. Mas o Aldo Rebelo, ele foi dar, então, um depoimento como testemunha da defesa do almirante Almir Garnier, que era chefe da Marinha na época que Bolsonaro era presidente da República. E gente, durante o período em que ele estava dando lá os seus depoimentos, muita gente já comentou sobre isso, mas eu cheguei um pouquinho atrasado na fila, mas eu quero questionar exatamente o timing, né, de como as coisas acontecem na política brasileira. A gente está vivendo um problema grave de economia, gravíssimo na economia brasileira, como inflação altíssima, carestia, custo de vida alto pra cacete. E Brasília está debatendo o 8 de janeiro, o golpe de Taubaté. O padre Fábio de Mello é de Taubaté. E mula, né? Cavalo não sobe rampa, mas mula. Cavalo não sobe escada, mas mula sobe rampa. E do outro lado tem a política, com esses desdobramentos, eles querem de qualquer jeito prender todo mundo, mas primeiramente prender o senhor Jair Messias Bolsonaro, que a ideia do Alexandre de Moraes é prender o Bolsonaro de qualquer forma, né? E a gente vê esse embate entre o Aldo Rebelo, que deu entrevistas depois, desdobramentos, e vê a pessoa que eu jamais colocaria na fila como adversário direto do Alexandre de Moraes da Suprema Corte, como Gilmar Mendes e Flávio Dino, etc., é o Aldo Rebelo. O Flávio Dino, por exemplo, também é comunista, né? Então eles são, né, do mesmo barro, digamos assim, né? Mas
Eu apostaria, por exemplo, no Bolsonaro, mas Bolsonaro continua falando em quatro linhas, até agora falando em quatro linhas. Eu não sei, na hora que o Alexandre de Moraes meter a caneta e mandar ele pro Chilindró, o que o Bolsonaro vai fazer. Mas o cara estava lá, no depoimento dele, para defender o Garnier, que é amigo dele, né? E falando do golpe de Taubaté. E ele disse o seguinte: é preciso levar em conta que, na língua portuguesa, falando o Rebelo falando para Alexandre de Moraes, nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é força de expressão. Quando Garnier usou figuras de linguagem, né, dizendo que o efetivo da Marinha estava a postos preparado para o golpe de Taubaté. Tipo assim, ele colocou, é claro, né, ele colocou a Marinha Brasileira à disposição da presidência da República. Quando o cara é presidente, ele é também chefe das Forças Armadas, né? Então, está dentro das quatro linhas da Constituição, coisa que o senhor Alexandre de Moraes não faz, né? E ele falou: a força de expressão nunca pode ser tomada literalmente, afirmou o Aldo Rebelo, né? Quando alguém diz que estou frito, que foi o que disse o Almir Garnier, estou frito, a mesma coisa que o Gonê falou, né? Fiz uma cagada lá no plenário do STF, né? Não significa que estou dentro de uma frigideira. Quando diz que estou apertado, não é porque eu estou submetido a uma pressão literal. Aí ele foi dar uma aula de português de interpretação de texto para o senhor Alexandre de Moraes, o cara ficou puto, não gostou não, tá? Quando alguém diz que estou à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente, disse Aldo Rebelo. Aí o Alexandre de Moraes interpelou: o senhor estava numa reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Aí o Aldo Rebelo: não, é claro que não, gente, o cara não estava lá, porra. Então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Aí o Aldo Rebelo chegou pro Carecão aí e falou: em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. Aí ele botou pau na mesa, o Aldo Rebelo, tá? Aí Moraes falou: se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Ah, caraca. Ele pisou agora fora das quatro linhas, quando a gente fala das quatro linhas de apoio que o STF tem dentro do Congresso ou dentro, né, da sociedade brasileira. Ele agora pisou num comunista, abertamente comunista, que tem aqueles apoios todos, de todos os esquerdistas, esquerdopáticos, jornalistas, tudo quanto é desgrama esquerdopático woke, apoia o senhor Aldo Rebelo. Agora o Aldo Rebelo virou o bastião da liberdade de expressão contra o senhor Alexandre de Moraes. Você vê que coisa improvável, gente. Poderia ser qualquer um, o Tarcísio, o Zema, qualquer um da direita. Você vê como é que a política é louca no Brasil, ela dá umas cambalhotas assim, e você fica, puta merda, gente. Agora a gente é obrigado a apoiar um comunista que se tornou agora a ponta de lança da política brasileira contra o senhor Alexandre de Moraes. E já é um virtual candidato ao Senado, gente. Já é um virtual candidato ao Senado. Se ele vai para o Senado, talvez ele vá contra o STF, né? Porque os senadores, ano que vem, nós vamos eleger muitos senadores da direita. E esses novos senadores da direita, com certeza, vão entrar na Câmara Alta, vão questionar as decisões, atitudes e tudo que o Supremo está fazendo até agora. Então, tudo isso será colocado, né, num escrutínio e cairá numa malha fina a partir do ano que vem, né? A partir do ano 2027, na verdade, 1º de janeiro de 2027, né? Ainda tem um tempo pela frente aí, né? E o cara, gente, ameaçou prender o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é muito querido, tá? Muito querido. Tem muitos amigos, tem muita influência. Ele já foi do PSD do Kassab. O Kassab deve estar apoiando agora. Ele é do MDB, que tem muita força, do Michel Temer, por exemplo. E Michel Temer foi quem indicou o carequíssimo lá para a Suprema Corte. Então, gente, aí ele continua dizendo que qualquer estrutura de comando dentro das Forças Armadas precisa consultar a cadeia relacionada a ela, disse o ex-ministro Aldo Rebelo. Não há conhecimento técnico para saber se a Marinha sozinha pode dar um golpe. Rebelo é historiador. Ele sabe que em 64 não foi vista toda a cadeia de comando. Não podemos fazer conjecturas. Ele foi civil, ele foi ministro da Defesa, mas civil reforçou o ministro Alexandre de Moraes, né? Gente, de qualquer jeito, como é que a Marinha do Brasil vai dar um golpe, gente? Como assim? Se alguém pode dar golpe é o Exército, não é a Marinha. Ou talvez a Aeronáutica. A Marinha pode botar os navios ali na costa brasileira, no Rio, São Paulo,
né? E só. O que mais a Marinha pode fazer? Nada, né? Ou disponibilizar todo o seu efetivo para juntar-se ao exército para fazer alguma coisa, né? Porque não tem como. Sei que, assim, só para a gente fechar o vídeo, para não ficar longo, o interessante é ver que depois de toda essa confusão, a gente acaba vendo um comunista de carteirinha assinada, um stalinista, guevarista, cubista de Cuba, né? Fidelista, estar agora como a ponta de lança contra o senhor Alexandre de Moraes, que agora ele quer desculpas, tá? Ele quer desculpas. Ele disse aqui que vai aguardar um pedido de desculpas. O ex-ministro da Dilma, Aldo Rebelo, neste sábado, em vídeo que acusa o STF de exceder suas funções ao decidir a escolha de ministros de Estado do Lula, delegados e supostamente estar legislando. O Supremo foi naturalmente tomando gosto de arbitrar as disputas dentro do Legislativo, disse Rebelo. O interessante é que quando você sai da esfera jurídica, que é o berço desses homens todos, né? O berço não, perdão, é onde eles estão hoje, e sai para a arena política, você está, claro, suscetível à crítica, né, gente? É por isso que a gente está vendo um monte de meme, piada, gozação, sacanagem, gente xingando. O cara não pode ir para lugar nenhum, não vai no supermercado, não pode ir num restaurante que é xingado, não pode ir lá para fora do Brasil, que lá fora nego manda ele tomar não sei aonde, igual o fuck you do Elon Musk lá da Janja, quando vai para fora do Brasil, porque lá ele encontra brasileiro e não pode fazer nada lá, porque ele está fora. Lá fora ele é um cidadão comum. Vamos ver o que vai acontecer com a lei Magnitsky lá do Trump, do secretário de Estado Marco Rubio contra esse prego, que é o Alexandre de Moraes, e vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O que vocês acharam, pessoal? O Aldo Rebelo vai virar mesmo o nosso defensor da democracia? É isso aí, gente. Vamos lá, vamos continuar aqui analisando isso aí. Eu vou trazer depois mais vídeos, né, para falar sobre os desdobramentos e o que o Aldo Rebelo realmente disse para os repórteres, né? Ele mesmo falando, né? Para a gente não ficar especulando, eu ouvi ele dizer, alguém ouviu ele dizer e tal. Vamos ver. Vamos aguardar. Sei que o pau tá comendo em Brasília, hein? Vamos lá. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.